O filho lhe disse: pai, eu pequei contra ti e contra o céu, mas eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse o seguinte aos seus servos: vamos, depressa, tragam-lhe uma roupa, vistam nele uma roupa, coloquem um anel no seu dedo e coloquem um sapato, um calçado nos seus pés. E mais, mata aquele novilho gordo, aquele novilho que está no ponto. Vamos fazer uma festança hoje aqui, uma churrascada aqui. E nós vamos nos alegrar, nós vamos ficar felizes. Nós vamos celebrar porque o meu filho, ele estava morto, eu já não tinha mais esperanças que ele voltasse. E ele voltou à vida, ele estava perdido. E ele foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, ele estava no campo, trabalhando. O cara trabalhador, ralava o dia inteiro. E quando ele estava voltando do campo, ele se aproximou da casa e ele ouviu a música e a dança. Que música será que ele ouviu, hein, quando ele estava voltando? Qual será que era a música numa fazenda naquela época, hein? Será que eles estavam tocando um pagode de Brasília lá? Como é que é? Quem vive na tempo empacador. Será que era aquela sanfona tocando e o pessoal dois para lá, dois para cá? E ele voltando do campo assim, depois de um dia suado de trabalho, ele olha e fala: puxa, o que está acontecendo ali naquele lugar? Ele chega num dos pessoal que trabalha na fazenda. O que está acontecendo ali? O que está pensando? E o servo responde: seu irmão voltou, cara. E o seu pai mandou matar um boizão gordo, um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho, ele se encheu de ira e não quis entrar. Falou: não vou entrar e acabou. Então o seu pai saiu da festa e veio insistir com o seu filho. Mas ele respondeu para o pai: olha, pai, seguinte, pai, eu vou falar com você, está tudo aqui, está tudo aqui na minha garganta, eu vou falar. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e eu nunca, olha só, o cara é bom, hein? Eu nunca desobedeci as tuas ordens. Só essa que ele está desobedecendo, de não querer entrar para a festa. Né? Nunca até aqui, a partir de hoje eu vou desobedecer. Eu nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas aí volta para casa esse teu filhinho. Esse teu filhinho que esbanjou os teus bens com as prostitutas. E o senhor mata o novilho gordo para ele? Faça-me o favor, pai. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas a gente tinha que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrar porque ele estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. Você já conhecia essa história? Eu não sei, talvez hoje à noite eu perca alguns de vocês aqui como amigos. Espero que não, mas quando a gente vai pregar na igreja de um amigo, a gente pode falar algumas coisas e depois a gente vai embora e a bucha fica com o pastor, né? Então, não tem problema. Mas eu queria que hoje à noite você prestasse muita atenção no que eu tenho para dizer. Que você evitasse se movimentar desnecessariamente. Se evitasse tomar água. Se você precisar, vai, não tem problema, mas evita. Evita conversar com alguém do lado. Você não tirar a atenção dessa pessoa. Presta atenção, eu garanto para vocês, antes da meia-noite nós saímos daqui hoje. Tá bom? Tem que aproveitar, porque a cada 5 anos eu venho ativo, eu tenho que falar tudo o que eu queria falar, então, antes da meia-noite a gente sai daqui, não, brincadeira. Fiquem tranquilos. Mas o que eu vou falar hoje tem muito a ver com a realidade dessa comunidade, da Igreja Aliança de Itatiba. Tem muito a ver com a comunidade Aliança de Lagoa Santa. Então, por isso é muito importante você não dispersar, não ficar aí olhando para o ar e comendo mosquito. Tá? Esse texto está falando de
alguém que estava morto espiritualmente, alguém que não tinha vida, alguém que estava numa crise, o seu mundo interior estava despedaçado, ele tinha crises existenciais constantes, ele não tinha dinheiro, ele queria ir embora da casa do pai, ele não sabia onde ele estava, onde ele queria ficar, ele achava que fora da casa era melhor, ele queria aproveitar o dinheiro do pai, ele nem sequer considerou o fato de que o pai não havia morrido ainda. Ele pediu herança para o pai, me dá a parte da herança. E nós temos um outro irmão dentro dessa família que também vive uma morte espiritual. Só que nós, quando lemos esse texto, nós achamos que essa parábola é a parábola do filho perdido. E eu vou dizer para vocês hoje à noite que a Bíblia de vocês, esses títulozinhos que tem nela, esse títulozinho não estava escrito aí, esse aí foi a Sociedade Bíblica Brasileira que colocou, tá bom? Se tiver escrito parábola do filho perdido, ignora. Porque esse texto fala dos dois filhos perdidos. Se tem alguém que é pródigo nessa parábola, esse alguém é Deus. Sabe por quê? A palavra pródigo, ela quer dizer extravagância descuidada. Quem ou que esbanja suas propriedades, que gasta mais do que possui ou necessita. Gastador, esbanjador, perdulário. Tem alguma mulher aqui que é assim? Gastadora, esbanjadora. Não tem, eu sei que não tem. Claro que não tem, imagina, Fernando Guista, assim não vai ter isso não. Pródigo, características de alguém que distribui algo de modo generoso, liberal, que produz em grande quantidade, é fecundo, fértil. Terra pródiga. Se tem alguém que é pródigo nessa história e que é esbanjador, é Deus. É o Pai que esbanja tudo o que ele tem para trazer o seu filho de volta. Tá? Mas isso a gente vai conversando ao longo da mensagem. Quando a gente olha para a igreja de hoje, sabe o que causa mais horror em nós? Você quer despertar a atenção de um pastor? Você quer chamar a atenção de um pastor? Fazer ele olhar para você, prestar atenção em você? Chega para ele e diz assim: pastor, eu tenho a chave para o senhor renovar a sua igreja. Pastor, eu tenho a chave para que a morte espiritual que paira sobre a sua igreja, ela seja dissipada. E eu tenho a chave para que as pessoas, os filhos de Deus, os discípulos que estão naquela igreja, possam então reviver novamente. Porque quando a gente olha para as comunidades cristãs do Brasil hoje, o que nos choca é a grande quantidade de mortos espirituais dentro dessas comunidades. Um número minúsculo de pessoas que fazem tudo, que fazem quase todo o trabalho numa comunidade, uma igreja, e um grupo maior que só assiste. E não é que só assiste o evento de domingo. Não é isso não que eu estou dizendo. O evento de domingo é detalhe. Eu estou dizendo que nas comunidades cristãs há um número pequeno de pessoas comprometidas, vivas espiritualmente, aqui no domingo e de segunda a segunda, e um número grande que só vem para ser espectadores. Quando você olha para as comunidades cristãs, além de você ver uma grande quantidade de pessoas mortas espiritualmente, tem os golpes nas costas. Tem o espírito crítico, o orgulho, o egoísmo dentro de uma igreja. E aí os pastores acabam querendo optar por qualquer coisa que se fala para renovar uma igreja que está morta. Porque nós estamos desesperados. Quando eu vejo a minha igreja às vezes morta, eu fico desesperado. O que eu faço? Será que eu tenho que vir fazer um malabarismo aqui? Andar de monociclo? O que eu vou fazer? Eu vou melhorar minha música, minha performance, os slides? O que eu faço? O que a gente faz? E a morte espiritual, gente, dentro de uma comunidade cristã, ainda é o maior problema que nós enfrentamos como igreja. Porque como que a gente vai dizer que como igreja a gente quer fazer isso ou aquilo, se não existem pessoas que querem fazê-lo? Hoje à noite eu quero dar um diagnóstico para vocês do que significa essa morte espiritual. E não só vou dar um diagnóstico, mas eu vou dar uma receita para você também. Porque quando a igreja está morta, quando nós estamos mortos espiritualmente,
e a gente não consegue mais caminhar, mais viver, a gente não consegue mais se relacionar com Deus, a gente não consegue mais ter vida na nossa vida, não é uma questão da gente simplesmente pegar uma fórmula. A gente precisa pensar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa refletir, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ir contra alguns desejos interiores nossos. Você concorda que quando a gente está morto espiritualmente, emocionalmente, a gente não consegue realmente dar um passo sozinho? A gente se sente às vezes abandonado e que é difícil se mover, se movimentar. O filho pródigo, ou o filho que saiu de casa, o mais novo, ele precisava de um Deus que amasse extravagantemente ele, disposto a esbanjar tudo que ele tinha para poder salvá-lo. Eu já vou te adiantar hoje à noite que nós temos um Deus pródigo que está disposto a esbanjar o que for preciso. E ele já esbanjou tudo que ele tinha para nos dar a vida que nós precisamos. No início do capítulo 15 de Lucas, a gente vê dois grupos em volta de Jesus. Vocês lembram quais eram? Os pecadores. E quem mais? Os fariseus. Jesus começa a contar aquela historinha, e eu acho que a pergunta que ele está tentando fazer é o seguinte: olha, eu vou contar uma historinha para vocês, já que vocês estão falando que eu ando com pecadores, que eu sou um cara que ando com gente ruim, vou contar uma historinha para vocês, aí vocês veem quem que vocês são nessa historinha, tá bom? Então eu acho que ele apresenta essas três figuras nessa história: o pai e os dois filhos. Tem um irmão mais novo e um irmão mais velho. O irmão mais novo é como aqueles pecadores. O irmão mais novo é como aquelas pessoas que não queriam saber de nada, que não queriam saber de compromisso, que queriam torrar tudo, e queriam curtir a vida, aquelas pessoas que andavam com o carro no som Ivete Sangalo, e vai rolar a festa, vai rolar, e aí rolava e não estava nem aí. O irmão mais velho é aquele cara que fica em casa e obedece o pai em tudo. Amém, pai? Sim, senhor, pai. Claro, pai. Não, com certeza, pai. E o irmão mais velho, ele é como os fariseus, ele é como os religiosos da época, pessoas com uma moral acima da média, um bom pai de família, uma boa mulher, trabalhadora, dedicada, alguém que não tem vícios, alguém que é honesto, que faz tudo direitinho. E Jesus conta essa parábola do filho perdido, ou dos dois filhos perdidos, sabe para quem? Não é para os pecadores. Essa parábola é contada para os líderes religiosos. Porque quem estava acusando Jesus de comer com pecadores? Os líderes religiosos. Sendo assim, eu creio que a ideia central dessa parábola é falar aos religiosos. Sabe quem são os religiosos aqui hoje à noite? Dá uma dica para vocês. Está aqui nesse ambiente e ocupa as cadeiras. Somos nós. Jesus percebe na fala daqueles fariseus uma morte espiritual. Eles estão mortos espiritualmente. E Jesus começa a contar essa história para eles. O segundo ponto principal dessa parábola, e é chocante, esse cara está fazendo uma expressão de quem está chocado, porque não é só um filho que está perdido. Quantas vezes você já leu essa história e você achou que só o filho que foi embora com a herança estava perdido? E na verdade os dois filhos daquele pai estão perdidos. O irmão mais novo, ele não ama o pai, porque ele pega o dinheiro e vai embora. Mas o irmão mais velho também não ama o pai pelo fato de ele querer o dinheiro do pai e não o pai.